Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, e para quem não sabe quem é que eu sou o Daniel Godinho, e o ilustre Diogo Rego. Aqui nós costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar sobre diversos temas, sobre diversas experiências nos próximos tempos, nos próximos minutos. Vamos falar sobre marketing, vendas, liderança, empresas, sucesso, uma série de temas aqui, se calhar um bocadinho sobre fitness, talvez, não sei. Não sei. Isto se calhar já revela um bocadinho aqui o nosso convidado, que é muito especial, não é, Diogo? É sim, senhor. Eu ia dizer o nome. Mas eu não vou dizer agora o nome. O nosso convidado é fundador do software Elite Trainer, software que ajuda os PTs a poupar tempo e entregar mais qualidade aos seus alunos. É também fundador da Academia de Personal Trainer, uma plataforma dedicada a auxiliar personal trainers no desenvolvimento das suas carreiras. Portanto, sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Fábio Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, Muito obrigado antes de mais pelo convite. E é um gosto de estar aqui. Já vi alguns cortes, como estava a dizer ao Daniel há pouco, e sem dúvida que me parece ser um podcast com alto retorno para quem o assiste. E espero trazer aqui mais um bocadinho de retorno a quem nos está a ver ou a ouvir. É esse o objetivo do Roycast. Claro, sem dúvida. Boa, Fábio, eu não sei se já te preparaste para a primeira pergunta, que nós dizemos sempre que é mais difícil. E é mesmo. Quem é o Fábio? E é mesmo. Epá, o Fábio é... Eu olho sempre para mim como um miúdo, apesar de já não ser propriamente um miúdo, mas olho sempre para mim como um miúdo com muita vontade de crescer a todos os níveis. Crescer enquanto pessoa, crescer enquanto profissional, crescer enquanto empreendedor, empresário, e que está sempre em busca de mais e melhor conhecimento, e também que procura ter um retorno, neste caso, que é o meu principal ponto, que é ter cada vez mais liberdade de escolha e tempo para fazer aquilo que mais gosto. Boa, não, está perfeito. Por nós está Acho que é isto. Por nós está perfeito. E agora voltando aqui um bocadinho à parte do fitness, o que é que te levou a entrar por esta área de fitness e o que é que te levou mais tarde a começar a ensinar outros PTs na parte do digital, marketing, vendas e depois posteriormente até criar a Elite Trainer, a tua app? Uau! Então é uma jornada bem grande. Então, sempre fui ligado ao desporto desde miúdo, com o futebol. Eu fui federado de futebol durante muitos anos, durante se calhar 15 ou 20 anos. Jogaste onde? Eu cheguei a jogar no Sporting, estive nas camadas jovens do Sporting, que depois fui mais um talento que ficou por ali, foi uma promessa. Cheguei a jogar depois no Leiria, mas entretanto depois chegou ali uma fase em que das duas uma, ou ia fazer como alguns colegas que andavam a jogar ou em campeonatos secundários e não profissionais, não é? Porque é uma área bastante complicada, a meu ver, que é ou tu és mesmo muito bom e estás num patamar que compensa, ou então mais vale procurar outro caminho, e foi isso que eu fiz. Cheguei ali ao 12º sem me esforçar muito, nunca me esforcei muito enquanto aluno, para ser sincero, mas percebi que tinha que fazer alguma coisa da minha vida, então decidi entrar para a faculdade. Desporto foi a escolha mais óbvia para mim, sem saber muito bem ainda o que é que eu iria fazer dentro desta área. Se seria talvez numa primeira fase professor de educação física, era se calhar assim o que estava mais à minha frente, e mais tarde levou-me à parte do fitness, à parte do ginásio na altura, há cerca de 12 anos atrás, que foi a primeira vez que eu entrei num ginásio. E aquilo começou-me a chamar a atenção, começou-me a despertar curiosidade, e assim que terminei a licenciatura comecei a trabalhar num ginásio da minha terra, em Alcobaça, que foi lá que eu dei os meus primeiros passos. Nesse ginásio na altura ainda não era possível dar PTs, o que me levou a procurar, lá está aqui um bocado a minha insatisfação, a procurar outros voos. Comecei a tirar o mestrado em exercício físico em Lisboa, comecei a ter ali algum contacto com uma outra realidade de mercado que naquela altura em Alcobaça ainda não existia, e levou-me a outro espaço, a entrar noutro espaço no ginásio onde já me era possível ser PT. Esse ginásio abriu-me assim as portas para o mundo do negócio do treino personalizado,
numa primeira fase com alguma dificuldade. Porquê? Porque na faculdade não nos preparam para aquilo que realmente vamos encontrar. A realidade, não é? Ok, eu quero ser PT. Chego lá, dou uns treininhos e é fixe. Exato. É fixe, estou ali, dou uns treinos, está fixe. Mas depois leva aquele primeiro choque de realidade, que é, eu vou ter que vender. Eu vou ter que vender o meu serviço. Mas como assim? Eu nunca vendi nada, entre aspas, nunca vendi nada na vida, nunca me ensinaram, nunca me disseram sequer que eu iria ter que vender. E agora chego aqui e vou ter que vender o meu serviço. Epá, e não é um valor... Como é que eu vou dizer que a pessoa tem que pagar 350 euros por mês para treinar 2 vezes por semana comigo? Aquilo fez-me ali ai caraças, não estou preparado. Mas felizmente entrei num sítio onde era dada a formação, onde nos prepararam para essa realidade. E depois obviamente no terreno também fomos aprimorando as coisas. Mas eu tinha muito receio. Porquê? Porque sempre fui mais tímido, mais reservado, então não sabia muito bem como é que eu iria chegar às pessoas, tinha sempre aquele receio. E as coisas foram acontecendo. Felizmente, na primeira abordagem que tive, comecei logo a ter o meu primeiro cliente, e isso parece que foi aqui um desbloquear da situação. Mais tarde, com passado alguns anos, entre para Team Leader de PT, que era... Começaram-se a criar equipas dentro desse espaço de pequenas equipas em que era suposto eu ajudar outros PTs que estavam a começar ou que já estavam lá no ginásio, também eles a conseguirem construir a sua carteira de clientes, também eles a conseguirem vender, etc. E foi aí a minha primeira experiência enquanto líder, enquanto uma pessoa que ajuda outros personal trainers, numa área que pouco era falada ainda em Portugal, que é a parte do negócio do PT. Havia muitas formações de técnicas, de exercício, etc., mas da parte do negócio praticamente nada. Pronto, nisto a minha carreira continua dentro desse ginásio, subo para diretor de clube, enquanto a cadeia foi crescendo, subo para diretor de clube, onde tenho uma experiência de liderança mais forte, e depois veio uma pandemia. Aliás, antes da pandemia eu já tinha criado a Academia do PT, que vem muito dessa parte, dessa questão que eu senti, que era, há muita informação para PTs na área técnica, mas não existe nada na área do negócio. Sim, mas tu nunca criaste com o objetivo de ter o teu negócio, ou já pensavas sair daquele sítio que tu estavas? Sim, boa. Boa. Eu sempre tive uma ambição de ter um negócio próprio. Mas na altura eu não sabia muito bem o que é que seria e como é que seria. Ainda não sabia bem o que é que... Mas sempre tive dentro de mim essa vontade. E a Academia do PT surge simplesmente como uma página de Instagram, na altura, em que simplesmente partilhei conteúdo, só. Durante 3 meses, mais ou menos, eu só partilhei conteúdo. Eu chegava a fazer 3 posts por dia, só de partilha de conteúdo de negócio do PT. E que na altura, como não havia nada, ninguém pelo menos partilhava nada assim tão abertamente, isso fez com que a visibilidade viesse. Eu na altura eu tinha um receio, que era eu não queria aparecer, então na altura nem sequer aparecia a minha imagem na página. Mas depois as coisas foram começando a desenrolar e acho que é uma aprendizagem também. Nós vamos aprendendo com o processo de fazer. Então à medida que eu fui fazendo, fui-me sentindo mais confortável, fui-me colocando também em posições mais desconfortáveis e lidando melhor com o desconforto. Pronto, e passados esses 3 meses eu fiz uma primeira venda de formação presencial, na altura de vendas, e que enchi a formação. Então ali começou há aqui uma validação de... Eu estou a validar que existe aqui interesse por parte do meu público, que é aquilo que nós queremos, não é? Nós só vamos realmente saber se existe interesse quando a pessoa está disposta a pagar para adquirir o nosso produto, neste caso. E pronto, nisto eu ainda estava como diretor do ginásio. Entra a pandemia, continuo no ginásio, ou seja, estou ali dividido, não é? Eu fazia a Academia do PT como um part-time. Eu levantava-me muito cedo nessa altura, fazia os meus posts, planeava tudo e depois ia para o meu trabalho normal. Voltava a casa, ia trabalhar novamente na Academia do PT e
sim, repetidamente isto acontecia. Veio a pandemia e nessa altura o ginásio onde eu estava, eu já tinham 2 unidades e iam avançar para uma, aliás, já tinham 3 unidades e iam avançar para uma 4ª unidade. Tinham adquirido um outro ginásio e isto mesmo logo antes da pandemia arrebentar. E já me tinham lançado o convite para eu ficar como diretor, área manager, na altura chamava-se assim. Eu ia ficar responsável pelos 2 clubes. E eu, ok, muito bem. Na altura aceitei. Mas depois, quando há o segundo confinamento, penso eu, aquilo bateu-me ali e eu pensei, pá, das duas uma, ou eu me vou focar agora direito a 100% aqui e vou estar a trabalhar em algo que nunca vai ser meu, ou eu vou arriscar e vou-me dedicar a 100% àquilo que é meu. Pá, e optei pela segunda e pronto, foi assim que nasceu a Academia do PT, neste caso que comecei a ajudar outros PTs na Ou área seja, de negócio. tu desde cedo também percebeste que, pelo que estavas a dizer, marketing e vendas é algo, e seria já algo muito importante na tua área. Percebeste isso muito cedo. Sim, sem dúvida. Ou seja, para quem nos está a ouvir lá em casa, para quem esteja a começar, se calhar antes até de fazer alguma coisa, aprender isso, essas áreas. Percebes? Sim, é assim, no caso dos PTs, eles têm sempre que ter a componente técnica e a formação técnica, mas isso eles já vão ter na sua grande maioria do currículo, seja um curso de TEF, que é aqueles Isso. cursos de 1 ano, mais o estágio já muito direcionados para o ginásio, seja nas faculdades, já vão ter muita bagagem da parte técnica. Mas ninguém os vai ensinar sobre marketing, sobre vendas, porque são áreas fundamentais, porque eu posso ser o melhor técnico do mundo. Se eu depois não conseguir entregar esse conhecimento, essa parte técnica às pessoas, de nada vale. Se eu não tiver clientes a quem ajudar, de nada vale. Então eu preciso de saber também como é que eu vou atrair esses clientes, como é que eu vou fazer a conversão desses clientes. Então isso é fundamental. Claro. Tu consideras, e eu vou um bocadinho aqui, uma parte mais polémica, que é, às vezes o melhor técnico não é sempre o que ajuda mais em si. Ou seja, Certo. há muitas pessoas que até são medianas naquilo que fazem, mas até conseguem, se calhar, ter mais resultados do que uma pessoa que é técnica. Sem dúvida. Sem dúvida, porque é multifatorial. E isto no fitness é muito comum acontecer, que é teres aquela pessoa que é excelente tecnicamente mesmo, mas que depois negligencia outras áreas que são fundamentais perceber para conseguir entregar resultados até à própria pessoa. Que é, eu digo-te assim, olha, tenho aqui, este é o melhor plano de treino do mundo para ti. Mas esse melhor plano de treino do mundo, em termos técnicos, não se encaixa na tua rotina. Na tua vida. Tu não o vais fazer. Ou se fizeres, fazes uma vez e depois desistes. Sim. Então, do que é que vale nós termos o melhor, ou o que nós achamos melhor? Sim, exato. Porque isso também é relativo, não é? O melhor plano do mundo é aquele que é executado. Exatamente, Exato, durante sem o dúvida. máximo tempo possível para ter Exatamente. resultados. Então há tudo isto a ter em conta. E depois existe também isso, que é a pessoa, o profissional que é um excelente técnico, mas depois não consegue comunicar-se da melhor forma, não consegue captar a atenção das pessoas, não consegue ter uma conversa com a pessoa de forma a que ela sinta que quer trabalhar com ele. Então há aqui muita coisa. É um bocadinho entre aquela... Estamos a falar de fitness, mas eu vou agora para a comida. que é a comparação do McDonald's com a hamburgueria tradicional da esquina. O hambúrguer é incrível, é melhor, mas quem é que tem mais resultados? Claro, sim. Aquele Big Mac de 5, 6 euros. Tudo o que ele estava a dizer, é um conjunto de fatores que influenciam o resultado em si. Sem dúvida. Ou seja, tu não deves negligenciar de forma alguma das componentes. Nenhuma não é? nem outra. Exatamente. Ou seja, nem a parte técnica nem a outra parte. O problema é que muitas vezes quem é muito técnico tem uma certa resistência para aprender algo que vai ser benéfico para ele e que no fim das contas também vai ser benéfico para o cliente. Exatamente, que é o que nós queremos, não é? Exatamente, fundo, sim. Muito bom. Eu queria fazer aqui uma pergunta que tem a ver com os ginásios, PTs em ginásios em Portugal. É sabido, ou pelo menos ouve-se falar de que em ginásios de forma genérica são, vou-lhe chamar, QB mal pagos, ok? Assim de forma genérica, principalmente em sala, etc. Tu vês no futuro
uma solução para essa questão, ou seja, na que eu quero chegar, os PTs para realmente terem uma melhor vida terão que sair dos ginásios, entrarem na sua marca pessoal, entrarem pela sua vida, ou podem na mesma eventualmente trabalhar num ginásio e conseguir aqui salários interessantes? É uma excelente questão. E é difícil de responder, porque existem muitas realidades diferentes no país que eu vou tendo conhecimento. Existem, de facto, sítios onde são realmente mal pagos os PTs. Existem outros que conseguem dar boas condições aos PTs e se alguns se identificarem com esse modelo de carreira, conseguem perfeitamente ter uma vida tranquila e optando por esse caminho. Agora, respondendo à segunda parte da questão, para ter um rendimento muito acima da média ou acima da média, aí eu, sem dúvida nenhuma, o negócio próprio é o caminho. Só que para ter um negócio próprio, lá está, é preciso dominar skills que, não tendo um negócio próprio, não precisas dominar. Exato. Vou dar um exemplo. Exato. Nos ginásios, quem é que faz a atração dos clientes? Quem é que coloca as pessoas dentro do ginásio? São os ginásios. É o ginásio. Então, nesse caso, o que normalmente acontece é o PT precisa de dominar duas coisas, que é a conversão, ou seja, a pessoa já lá está dentro, ele precisa de converter essa pessoa num cliente de PT, Certo. e depois a parte da entrega. Quando passa para um negócio próprio, ele tem que dominar mais uma coisa, pelo menos, que é a atração. Ele Exato. precisa dominar a atração, conversão e a entrega. Precisa dominar estes 3 pilares. E isto tem muito valor, não é? Por isso é que os ginásios têm o controle, entre aspas, daquilo que pagam, porque são eles que, na sua maioria no mercado, conseguem atrair mais pessoas. Certo. Com algumas exceções. E essas exceções que tu vês no mercado de PTs que ganham muito acima da média, e muito mesmo, são pessoas que dominaram a atração. Sim, percebo. Não é? Percebo. Mas vê-se também cada vez mais pequenos ginásios a aparecerem. Estúdios. E cada vez mais ginásios. Tu falas de ginásios No mais geral. pequenos, mais familiares. Pequenos, sabe? sim. O que é pessoal está a falar de estúdios? E eu penso do género, há PTs para isto tudo? Eles vão ter problemas de recursos humanos mais à frente, já É um que agora problema. se quer cada vez ganhar mais, não é? Até porque há uma questão que tu dizes que se querem ter o próprio negócio, o PT no geral, Pois. aquilo que eu tenho de conhecimento, pronto, também não sou Sim. assim grande conhecido, mas trabalho com Sim. algumas pessoas Sim. da área, ele trabalha a recibos verdes. A maior parte, Maior sim. parte. Ou seja, eles já são um negócio. Ah, Sim. Já pagam os seus impostos, a maior Sem parte dúvida. deles. Fazem a atração do cliente. Não fazem a atração do cliente. De resto têm que o fazer. E alguns até fazem, estão no ginásio, fazem publicidade ao próprio ginásio. São raros. São raros, É sim. exceção. Porque mesmo aqueles que trabalham em regime de renda, que é aqueles que estão num espaço, sei lá, existem espaços, ginásios que têm um modelo de renda, que é o PT paga uma renda ao ginásio e eles fazem o próprio negócio lá dentro, fazem os preços que quiserem, etc. Mas mesmo esses beneficiam da quantidade de pessoas que o ginásio lá coloca. Certo. Tu tens Pois é. pessoas lá dentro. Eu já tenho aqui as pessoas dentro. Eu só tenho que ir falar com elas, pelo menos. Sim. Sim, Mas sim, abrindo no Instagram isso resolve-se também. Sim, mas lá está. É preciso ir ao Instagram e querer fazer esse trabalho, não é? E aparecer. Mas a minha questão tem mais a ver com: será que ainda estamos num mundo de mercado azul aqui para os PTs e ginásios? Ou sentes que eventualmente ainda já existe alguma saturação? Não, eu não acho de todo que haja saturação, até porque o nosso país é dos que tem uma maior taxa de inatividade. Ok. Por aí tu percebes que existe muito para trabalhar. Sei lá, diferentes abordagens, tentar fazer com que pessoas que não treinam. Eu acho que aí está o grande desafio, é fazer com que pessoas que não treinam passem a treinar. Consciencialização. da Exatamente. coisa. E isso vem também das várias ofertas. Por exemplo, o acompanhamento online está a crescer muito. Para algumas pessoas, este abrir desta possibilidade foi uma forma de elas, se calhar, começarem a treinar. Sim. Sim. O grande problema das pessoas é que elas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas. Sim, que Isso se ajudava. houvesse um comprimido mágico Isso. que desse todos os benefícios que o Pois, exercício já dá, se ouve falar, não é? Assim, umas coisas não dá. estranhas. O Ozempic. O Ozempic. Há aí umas coisas. Vamos entrar por Mas esse não, campo. sim, mas não te traz todos os benefícios. Benefícios, exatamente. Porque é assim, as pessoas, e eu sou super apologista disso, a pessoa até pode começar a treinar para emagrecer. Porque ela vai ter todos os benefícios extra que o exercício lhe vai trazer
que vão ser superiores até a esse emagrecimento, ela vai tê-los na mesma. Portanto, independentemente do motivo que leva a pessoa a treinar, perfeito. Sim. É que depois há outra questão também, e pronto, não queria entrar muito por este campo, mas acho que é importante. Acho que é importante. A questão do treinar em si, ela não emagrece, porque a pessoa pode se continuar a ter hábitos alimentares distorcidos. Não é o ato de treinar que vai fazer com que ela emagreça diretamente. Aliás, o treino em si, pelo menos um bocadinho aquilo que eu sei, faz com que o metabolismo também aumente, mas sim. Vais ter mais fome, não é? Se calhar vais comer mais calorias, vais ingerir mais coisas que se calhar não são tão boas para o teu... justificar aqui algumas coisas, se calhar. Eu já estou mais desligado da área técnica, mas eu acredito que muitas vezes o treino é subvalorizado nesse processo. Porquê? Porque sim, é verdade, tu até podes só precisar de treinar para emagrecer. Certo. Sim. Imagina, tu comes o que comes hoje. Isso. Tu começas a treinar, é preciso ter um déficit calórico, independentemente de onde ele vier. Se tu juntares alimentação e treino, perfeito, ótimo. Porque vais ter um déficit calórico maior, ou provavelmente consegues ter um déficit calórico maior. Se tu só colocares a parte alimentar, pode faltar depois a outra parte do treino para ganhares massa muscular, etc. Certo. Só com o treino também é possível, lá está, vai depender. E até porque há outra coisa, quando tu começas a treinar, inconscientemente tu vais começar a ter mais cuidado com os teus hábitos. É um dos efeitos que muitas vezes o exercício físico traz às pessoas. Ok, eu agora vou fazer uma questão. E para quem odeia ginásios? Existem outras soluções. Esses estúdios. Está bem, é a mesma coisa. Não é? Parecido. Não, é sozinho. Hoje em dia, lá está. Mas há muita gente que odeia ginásios. Podes treinar em odeia, casa. Entre aspas. Era aí que eu há pouco... online se calhar entra aqui. Era aí que eu ia há pouco que estava a chegar. Que existem muitas soluções que permitem às pessoas treinar em casa. Exato. E com excelentes resultados. Por exemplo, há N exemplos de PTs que hoje em dia conseguem fazer esse serviço. Sim. Inclusive, mesmo quem faz o acompanhamento online, que é uma das vantagens até para o cliente, que é, qual é que é o teu contexto? O meu contexto é este. Eu só quero treinar em casa. Muito bem. Vamos adaptar o treino... Exato. Para aquilo que é o teu contexto casa, e para aquilo que tu gostas. Porque eu, enquanto pessoa, posso não me sentir confortável a ir para um ginásio. É verdade. Sim. É aí que entra a Elite Trainer também para facilitar os PTs a passar planos, isso. Tanto de treino e agora, se calhar, sim. Alimentação no futuro, não é? Já está a alimentação também. Sim, é aí também, não só para profissionalizar a entrega e também para pouparem tempo nesse processo, porque o que eu senti é que há muito amadorismo dentro do mercado ainda. Muitos treinos em PDFs, muitos treinos certo. Em Excel, que, por um lado, não são o mais eficiente para o próprio PT, porque vai ocupar-lhe mais tempo, e tempo é mais valioso que dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é mais valioso que dinheiro. E, por outro lado, a experiência que estão a entregar à pessoa também não era a melhor. Quando tu abres um plano de treino, num PDF, depois queres ver se tiver um link para o vídeo do exercício, clica lá, vai sair do PDF, depois tens que voltar ao PDF, fazes zoom, faz menos zoom, faz não sei o quê. A experiência não é a melhor. O que depois implica na retenção que eles também têm nesse serviço. Tu queres dar uma boa experiência à pessoa, queres que ela tenha o mínimo de atrito possível. Então é aí que o Software Elite Trainer pode ajudar também. Muito interessante estás a dizer isso, porque eu queria mesmo entrar nesse tema. A retenção. É um problema, de forma genérica nos ginásios, não é? E a minha questão o produto efetivamente é bom, dado que estamos a falar de dropouts, de churns bastante elevados. Parece-me que é tudo meio mediano, tudo muito igual, e que se calhar o cliente de forma genérica já está um bocadinho cansado. Sim. Eu até gostava de complementar com dados, ok? Porque já trabalhamos com vários pessoal do fitness, não estou a dizer que o negócio é mau, nem nada disso, nem que o serviço que é entregue é mau. Certo. Mas primeiro, há alguns tipos de clientes que só querem o plano e tchau, essa é a realidade, e há outros clientes que efetivamente, ou outros PTs que efetivamente passam o treino uma vez e depois estão à espera que todos os meses aquilo caia. Certo. E aquilo que eu vi, e olhando em dados gerais, 80% dos clientes vão embora passado um ano. 80%. Ou seja, um churn mais ou menos de 20% a 30% mensal. Entre 15% a 30% mensal. Estamos a falar de online?
Do online. E, desses 80%, aposto que muitos são logo nos primeiros meses, ou até às vezes nas Pois, eu ia primeiras semanas. perguntar- A média andava assim, acho que a média de LTV era de 5 meses. Uhum. 5 meses, já há um LTV interessante. Lá está. Não é O que é mal de que eu começo a ver? Quem vende, por exemplo, um trimestral ou um semestral. Porque se tu vendes um mensal, esquece. Passado 2 meses estás a perder o cliente. 2 a 3 meses. É muito Mas raro. a minha questão é Porquê? Percebem? Porque é assim, vamos ser claros. Se o serviço for bom, eu estava a ler um livro no outro dia que dizia não tem que ser muito bom, tem que ser suficientemente bom para que a diferença com a concorrência não seja assim tão grande para trocar. Faz sentido o que eu estou a dizer? Só que porquê é que as pessoas saem? É a cultura? É o que é? O exercício físico é um bicho complicado. É um bicho complicado. É um bicho complicado e essa é uma excelente questão que se eu tivesse a solução assim, tipo, Claro. eu já estava Claro. rico, não é? Mas o exercício físico é um bicho complicado. Porquê? Porque o exercício é dor. Uhum. Sim. O exercício é dor. Por isso é que há pouca gente a fazer. É dor de eu tenho que me levantar do sofá e tenho que ir para o ginásio ou tenho que introduzir aqui algo na minha rotina Levantar mais cedo. e vai-me doer, não é? Quando eu começo a treinar as primeiras vezes vai-me doer. Uma pessoa que não está habituada a isto, ela diz assim, porra, o que é isto? Eu não quero isto, eu não tinha dores e agora tenho, não é? Não me apetece ter isto, não quero ter isto. Agora, a questão do serviço. Isto falando agora na outra parte, que é a parte da responsabilização de quem dá o serviço. Eu vou começar pelos ginásios e depois tentar aqui encontrar depois também a parte dos PTs. Nos ginásios eu acho que há de tudo. Há cada vez mais de tudo. E eu acho que isso é positivo. Mas de tudo em que sentido? Há low costs, há modelos low costs em que a pessoa entra e não vai ter um acompanhamento de todo, não vai ter quase nenhum acompanhamento, entendes? Isso passa para o cliente, desculpa interromper, porque imagina que eu quero agora ir para o ginásio. Certo. Qual é que eu escolho? Para mim são todos Certo. iguais. Estás a perceber aqui o problema? Sim, percebo. Eu Percebo vou e é para o mais importante. barato. Percebo e é importante ter as perspectivas de pessoas Certo. como tu, que são os consumidores, Isso. para nos dizerem assim: atenção que vocês não estão a passar, se calhar, a melhor mensagem. Exato. Mas ainda assim, eu acho que isso é positivo. Que Ok. é, mesmo uma pessoa que entre, vamos falar que é, existem os low cost, que tu entras e não vais ter praticamente acompanhamento nenhum, Estás lá nas máquinas. estás lá e desenrasca-te. É isso. Depois tens os medium, que hoje em dia já não há assim tantos, e depois tens os premium. Ou depois até as boutiques que oferecem um serviço mais premium, em que as pessoas que vão lá treinar, vão treinar efetivamente com o PT, onde tem mais compromisso por causa disso, e aí eu acredito que a retenção seja muito maior. Mas eu acho ainda assim que os low cost são positivos no sentido em que diminuem a barreira de entrada da pessoa. Abrem Estás a ver? consciência. Abrem consciência. Eu concordo com isso. E elas até podem entrar lá, nesse ginásio, e até desistir rápido. Mas se calhar elas vão perceber que se calhar não era aquilo que elas procuravam, ou que não era aquilo que elas precisavam. E vão encontrar uma solução, uma solução diferente para aquilo que elas precisam, por exemplo. Sim. Da mesma forma que se calhar existem pessoas que já treinam há muitos anos, que já têm autonomia, que se calhar um espaço daqueles é o que faz todo o sentido. E antes não havia essa oportunidade para eles também. Sim, a democratização do serviço faz-me todo sentido. A dificuldade, e ao longo dos anos, já frequentei ginásios, etc., e via muito isso. As pessoas desistem, e eu sei, saem da zona de conforto, é complicado vender esse tipo de produtos. Mas mesmo assim, eu sinto, e posso falar mesmo de grandes cadeias que se paga 50, 60, 80 euros por mês, como outras que se calhar pagas 30 por mês. Eu não sei se a diferença é assim tão grande, a não ser porque têm sauna, jacuzzi e piscina. Estás a perceber onde eu quero chegar? Se for só isso, lá está. Se for só isso, é curto. É como por curto exemplo, para pagares essa diferença. Sim, certo. Consumidor, não é? É como, por exemplo, e ia chegar depois à parte dos PTs. Quando eles só pensam que o meu serviço é entregar treino. É isso. Não é. Eu vou ao ChatGPT e peço um treino. A questão é essa, exatamente. E é gratuito. É verdade. Eu vou ao YouTube e eu tenho N treinos. Exatamente. O PT tem que ser muito mais do que só entregar treinos. Do que só entregar olha, toma lá um treino e vai. Tem que ser um serviço
no global tem que ser um acompanhamento realmente. Eu tenho que levar a pessoa ao colo, quase. É mesmo assim. Sim. Pelo processo todo, Eu tenho que desenhar, por exemplo, eu bato muito nesta tecla, eu tenho que desenhar, e por isso é que eu estava a dizer, se calhar dos 80% que tu disseste que desistem, muitos estão logo no início. Por isso é que eu bato muito na tecla do onboarding. Vocês têm que ter um onboarding forte. Muito forte. O onboarding Logo aí é fundamental. Coisa, E faz sentido para ti os PTs terem parceria na área da nutrição com nutricionistas? Faz todo. Para mim faz todo sentido. E cada vez mais fala-se até, e não sei se Trabalho queres entrar um bocadinho, complementar que é ideal, não é? os PTs que passam planos alimentares. Epá, essa questão para mim é uma não questão. Porquê? Ok, Porque tu podes fazê-lo, fica a tua responsabilidade. Não é legal. Pois a questão é mesmo essa. É só isso. Está factual. É só isso. Não é legal. Então, se tu decidis fazê-lo, é a tua responsabilidade. Eu não vou criticar, não critico quem o faça. Agora, é a responsabilidade dele. Eu critico por um motivo. Desculpa. Sim. Falamos de saúde. Certo. Uma coisa muito séria. Certo. E a maioria das pessoas, nestes temas, não percebe. Não percebe. Logo, pessoas dessas fazerem isso é perigoso para a sociedade num todo. Sim, percebo Percebes o onde teu eu quero ponto, chegar? sim, percebo. Mas entendo que digas, não criticas, obviamente, não é? Mas Porque depois, muitas vezes, o argumento é o quê? Mas eu tenho conhecimento e eu já estudei muito, e se for preciso ser mais que é nutricionista e blá blá. Opa, certo, até podes saber, tudo bem, mas se queres mesmo fazer isso, vai tirar uma licenciatura e tem o canudo e depois estás senão, e depois há outra coisa. Sou médico também. Depois há outra coisa que eu penso assim, eu tenho que me especializar. Será que eu vou ser muito bom nas duas coisas? Será que eu não estou a libertar recursos do meu tempo e da minha energia a fazer o plano alimentar quando eu podia estar focado no acompanhamento da pessoa, em levá-la ao colo, em perceber processos de onboarding, de perceber o que é importante os meus clientes terem logo no início. Por exemplo, eu conseguir envolver a minha comunidade, eu conseguir ter momentos de passagem de conhecimento, que isso é cada vez mais importante. Uma pessoa onde vai compra o meu serviço de acompanhamento online e tem, sei lá, um momento por mês ou por semana em que reunimos todos os meus clientes e tenho um momento de partilha de conhecimento com eles. Isto é poderosíssimo. Quando a pessoa sente que está a ter valor, ela muito mais dificilmente vai sair dali. E tem comunidade depois. Pois a comunidade é algo que muito poderoso. É super importante. Mas isto se entregares um bom serviço, porque se for um mau serviço vais juntar toda a gente a falar mal de ti. Sem dúvida. Mas lá está, é esta parte que eu acredito que essas pessoas depois não acabam por não fazer, que é, será que não valia mais eu ter uma parceria com uma nutricionista e ela está focada naquilo? Concordo. E eu estou focado nisto, né? Noutra coisa completamente diferente. Sim, mas sentes que, imagina, por exemplo, a parte, eu vou falar isto mais na área de PTs que trabalham com um preparo físico na parte de competição, por exemplo. Muitos deles ajudam na parte alimentar também, etc. E muitos, eu sei, por conversas, não consideram muitas vezes um nutricionista porque sentem que o nutricionista não está preparado para ajudar nessa área específica de nutrição. De certeza que existe. Pois, nutricionistas que estão preparados para isso. Que dizem que o tipo de nutrição é mais aquele do dia-a-dia ou dos hospitais. Depende do nutricionista que tiverem à procura, lá está. Vai bater um bocado na mesma coisa, que é, se eles pensarem como uma empresa, eles vão tentar contratar um nutricionista que seja de acordo com as necessidades que eles têm e para aquilo que eles querem. Ou então até fazer como muitos fazem, que é tirá-los logo verdinhos desde que saem da formação e bora formá-los. Bora pegar neles quando estão aqui sem tantas crenças, sem tantos vícios, etc. E vamos formá-los para a área que eu quero. Por exemplo, é uma solução, mas lá está. Para isso é preciso ter uma visão mais de negócio, mesmo, de negócio, e não só de eu vou fazer tudo. Porque não há ninguém que vai fazer melhor que eu. Porque mesmo esses, o que acontece, ou que pode acontecer, se eles forem bons e até conseguirem fazer crescer a base de clientes deles, que vão chegar a um ponto em que se calhar já não vão conseguir fazer tudo sozinhos, mesmo na parte do treino, eles vão ter dificuldade depois em delegar até a parte do treino.
porque não criaram processos para delegar, não têm um processo Sim. montado, mesmo da parte da entrega, não têm os SOPs criados de como é que é feita a entrega, como é que é feito o onboarding, Sim. e depois não conseguem delegar, porque, mas ele não vai fazer como eu. Exato. Claro. Não vai, não. Não Isso é vai. de certeza. É por aí. Muito bem. E isso é outra crença também. A maior parte, e não é só da área do Não, treino, é. Todas as áreas, não é? Acho que todos nós já vivemos um bocadinho disso, Passas não é? sempre um bocadinho por aí. Quando Claro. começas a tua coisa, aquilo, tu és Sim, o quando tu és melhor, o meu. técnico, és o operacional, não é? É muito difícil às vezes a pessoa, o dono de negócio que começou por ser É operacional. uma pessoa É diferente. totalmente diferente É do uma que aquele pessoa dono de diferente. negócio que é Tornas-te alguém gestor diferente. Sim. e que já começou um negócio Isso, por o ser dono gestor. vai logo fazer a diferença também no pensamento, não é? Sim, O isso facto de também é seres verdade. o dono, vais Também ter ajuda. mais. Sim, mas eu vejo na questão também do, por exemplo, o dono de negócio que é gestor, que não é técnico, ou Sim. seja, que Sim. contrata outras pessoas técnicas, Certo. nem sequer é da área. Certo, Para certo, ele é certo. muito É mais mais fácil. Sim, isso fácil. acontece bastante no fitness, por exemplo. Sim. Donos de ginásios que Investidores, não é? nem sequer são da área. É um negócio. Para eles é mais fácil. Quem é que é a melhor pessoa daqui? Vou contratá-lo, esse está o feito. objetivo. Sim, Exatamente. sim. Muito bem. Tens alguma questãozinha, Daniel? Eu queria entrar aqui numa questão que normalmente fazemos a todos os convidados e olhando aqui para o que tem sido o Fábio e o Filipe ao longo destes anos, qual é que foi aquela aprendizagem que te trouxe mais, Roy, ao longo deste caminho? Ou as aprendizagens? Epá, sem dúvida que é o. Tu só vais realmente aprender quando fizeres. Eu acredito muito nisto. E mesmo. Ou seja, ao longo do caminho tu vais fazendo e vais sempre aprendendo alguma coisa. Por exemplo, nesta questão do software, Sim. epá, eu já aprendi muito. Ainda agora, por exemplo, na nutrição. A questão de o pensamento lógico ou seja, eu é que tenho o pensamento lógico de esta funcionalidade, como é que ela vai ser, e depois passo aos desenvolvedores. A parte da nutrição, eu pensei de uma forma em que, por exemplo, era eles iam lá, tinham a biblioteca dos alimentos, depois tinham as refeições e montavam primeiro as refeições e depois passavam isso para o plano. Não sei o quê, tudo bem. Lançámos essa parte da nutrição. Eu quase nem divulguei internamente só para as pessoas que já utilizavam, para fazerem o upgrade. Uhum. O que é que isto me dá? Dá-me logo as pessoas começarem a usar. Era isso o meu objetivo, comecem a usar. E depois vem logo começam-te a vir os feedbacks. E logo aí, tipo, nos primeiros dias eu percebi que, caraças, já levei uma chapada de realidade. Porquê? Porque a forma como eu pensava que eles iam usar também dá, mas não era a mais prática. Então obrigou-nos logo a Isso. mudar rápido. E esta também é uma aprendizagem, que é mudar rápido, aprender rápido e mudar rápido. E ouvir muito quem está a usar aquilo que tu estás a usar, Sim. o serviço, o produto. Ouvir muito, ouvir rápido, mudar rápido. Aqui na app tu deves sentir certamente que quanto mais simples aquela ferramenta Melhor. e a forma de usar, melhor. Ou seja, Sem tu dúvida. podes estar a idealizar, Muito. mas a pessoa instintivamente quer uma coisa até mais simples, não é? Sim, Percebes? sim. Eu vou, por exemplo, uma das razões que me fez avançar realmente para o software foi isso. Eu testei montes de softwares antes de avançar. Normalmente estrangeiros. E uma das coisas que eu mais sentia era, são super completos, mas ao mesmo tempo são super complexos. Exato, a curva de aprendizagem. Mesmo para o próprio cliente. Eu andava na aplicação do cliente, eu só quero ir ao treino, só quero clicar no treino e começar a fazer. E quanto menos barreiras houver, melhor. E então é sempre pensar nisso, que é pensar no mais simples possível. E outra coisa que é, não sei se já ouviram falar no método Moscow. Já. Sim. Sim. Que é, às vezes nós estarmos focados naquilo que é tipo, que não é tão importante assim, e focar naquilo que realmente importa. O que é o principal aqui e como é que eu vou melhorando o principal. Por isso é que o feedback também é muito importante, sim. Quase muito importante. que as pessoas é que estão a construir. Vão construindo, é. Sem dúvida. Client grow, Exato. product led grow, Sim. tudo ao mesmo tempo. Tu vais crescer, vais fazendo o produto crescer à medida também que vais recebendo feedback e isso é
é das coisas mais gratificantes, de tu, vês o teu produto a crescer, vês que está a ser usado, vês que está a evoluir com o feedback depois também que vai havendo, pá, isso é muito fixe. Mas é engraçado estás a dizer isso porque de uma forma genérica nos negócios, quem cria o negócio tem sempre aquela veia de eu criei isto Eu é é o que sei. melhor para o cliente Yeah. e não ouvem o cliente. Porque o que tu estás a dizer para a app faz um paralelismo para qualquer tipo de negócio. Ou seja, Todos. ouvir o cliente, nós temos que entregar aquilo que o cliente quer e não o que nós queremos. Sim, não é? sem dúvida. Literalmente. Claro que existem coisas que nós depois temos que filtrar, Sim, como é evidente. óbvio. Mais em escala, etc. Mas nós temos que pensar assim, pá, são eles que estão a usar isto todos os dias. É isso. Se calhar eles sabem alguma coisa disto, né? Se calhar só naquela. Mas vocês são apologistas de entregar o que o cliente quer ou o que o cliente precisa? Porque às vezes o que o cliente quer não é o que ele precisa. É uma boa Imagina, questão. Se 200 ou 300 pessoas disserem que é aquilo e votarem tens que ir lá. para padrões. Sim, olhar para padrões, Tens sim, que olhar sem para dúvida. padrões. E também depois tentar fazer essa filtragem, que é, pá, às vezes pedem coisas que tu Pois. pensas assim, pá, Não faz sentido. isso não faz É sentido, isso. não é? Mas se E for até mu- podes ter mas algumas se for pessoas. muita gente Se a for pedir, muita gente, tu percebes assim, espera lá. exatamente. Há aí Sim. qualquer coisa que. Sim, eu vejo mais numa lógica do meu negócio, que é Sim, diferente. sim, não é? sim, O sim. cliente quer vendas. Claro. Agora, ele não sabe como é que precisa para lá chegar. Então, eu é que Uhum, tenho que lhe guiar na estratégia. Certo, Às vezes, certo, quando certo, vem certo, com uma ideia mirabolante, eu quero fazer isto. Não, isso é isso é impossível. Não dá. Não vais ter Sim, resultados, mas aí não tu vais vais chegar ter ao... que explicar o E porquê. criar vai- consciência Exatamente. Mas aí educar. é mais personalizado, estamos a falar de uma pessoa, não é? Uma pessoa Sim. já, estou a ver, eu quero vendas e chega com uma ideia Exatamente. espetacular. Yeah. Aí claro que não. Sim. Não, quando falamos para massas, Para sim, massa. aí tem que ser um bocadinho. E Tens que mesmo ouvir. assim, talvez pode haver algumas coisas que tenham que ser educadas, porque pode existir uma ideia sim, errada sim, no mercado. sem dúvida, Sim, e sem muitas dúvida. vezes isso acontece, que é tu percebes, há o querer e o precisar, e tu às vezes vais ter que olhar para aquilo que essa pessoa te está a dizer e dizer assim, olha, pode fazer sentido, mas se calhar não faz nesta fase por isto, isto e isto, ou não vai fazer sentido por isto, isto e isto, explicar os Claro. porquês e Gestão de expectativas, estamos a falar Sim. há pouco. Não é? pá, Um bocadinho. uma coisa que eu gosto eu gosto sempre de que me passem feedback, e foi sempre uma coisa que eu fomentei muito desde o início do software, que hoje, passados 2 anos, não tem nada a ver com o software que era lá no início, Exato. de todo. E é uma coisa que eu gosto, é de ter essa proximidade com eles, apesar de serem cada vez mais, eu gosto de ter essa proximidade com eles, gosto muitas vezes de ir ao suporte, ser eu a responder, apesar de não ser escalável, é uma coisa que eu gosto de fazer. De sentir. E gosto de marcar calls com eles às vezes, random, olha, estou a pensar nisto, o que é que há? Por exemplo, ainda agora tive reunido com uma pessoa que utiliza a aplicação neste momento para uma coisa que a maior parte não utiliza, que é, por exemplo, Ok. para aulas gravadas. E eu sei que ele utiliza isto desta funcionalidade, e nós estamos a pensar em desenvolver uma funcionalidade específica para isto. Ele utiliza neste momento com o que tem. O que é que eu fiz? Agarrei, olha, preciso falar contigo, Exato. vais-me dar os teus feedbacks, isto é o que nós temos pensado, o que é que achas, faz mais sentido assim, faz mais sentido assado. Como é uma pessoa que já usa para aquilo, Sem mas de dúvida. forma adaptada, eu tento trazê-lo para ele me dizer o que é que seria fixe para ele. Sem dúvida. Porque aquilo que será fixe para ele provavelmente vai ser fixe Para outras para pessoas. outras pessoas que utilizam esse modelo. Sim, porque a verdade é que o utilizador se calhar até conhece melhor a app do que quem fez. Às Não vezes é? sim, às vezes sim. Tá Às sempre vezes com sim. aquilo, E às vezes não é? eles dizem, às vezes eles mandam-me coisas que eu digo assim, Como é que fizeste isto? não, como é que eu não vi isto? Isso. Como é Às que isto está à minha frente? Exatamente. Tipo, melhorias às vezes tão simples Isso. que lhes facilita tanta vida É isso. que eles não-me assim, tipo, toma. E eu, Exato. faz sentido. Às vezes manhas e tudo a utilizar a própria app e não Exato, sei que o os quê. seres Sem humanos dúvida. gostam muito de ter os atalhos Yeah, e yeah. assim, é Sim, verdade. sim, é verdade. sim. Descobrir os glitches todos. E É, às vezes, coisa. olha, eu faço assim, eu, olha, nunca tinha pensado nessa forma de Exatamente. fazer, boa. É fixe porque tens muita gente a trabalhar para o produto. Total. É. Isto nos negócios de forma genérica também se deve fazer. Não digas muito, isso não é? muitas vezes, senão o pessoal começa-te a pedir porcentagem. Dão insights muito Não, fixes. mas, Não, dão portanto, insights. nos outros negócios devemos também fomentar esta questão, não é? É, Ouvir até muito, porque muito, depois muito o cliente consumidor. sente-se parte do produto. Exatamente. É muito fixe isso, não é? Tipo, e a longo prazo isso vai dar retorno em termos de retenção. Sem dúvida. E lá está. E mesmo os PTs podem fazer isso. Exatamente. Não é? Podem colocar, se tu colocares o cliente como parte do processo e colocá-lo a participar, explicares-lhe o plano que ele vai ter a longo prazo, se calhar ele vai estar mais envolvido Sem dúvida. e vai fazer com que fique. Sem dúvida. Boa. Antes de irmos para os jogos, eu queria te Força, fazer força. só uma questão. Nós falávamos em off e tu dizias uma coisa interessante que eu queria ouvir o teu ponto de vista, que tens uma equipa não é assim tão grande quanto isso
E tu explicaste porque tu tens uma filosofia relativamente a isso, que não queres ter uma equipa grande. Porquê? Explica aqui certo, um bocadinho. boa. Essa é uma questão fixe. Yeah. Então, olha, quando eu comecei a Academia do PT, as coisas começaram a evoluir, comecei a ter aqui algum sucesso, seja lá o que isso for. Em todas as mentorias que eu ia, toda a gente me dizia: tens que crescer equipa, tens que começar a ter mais pessoas, tens que meter pessoas. Epá, e aquilo parece que nunca me entrava. Eu percebia e percebo a lógica, percebo tudo, mas aquilo parece que não me fazia sentido para mim. E isso fez com que eu depois também começasse a procurar outras referências e outras visões do mundo e outras visões do negócio. Isso levou-me a pessoas que têm uma visão que, ok, a equipa é uma das formas de tu conseguir escala. É a mais antiga que existe. Mas não é a única, hoje em dia, principalmente. Existe tecnologia, existe SaaS, existe os produtos, os infoprodutos, que é uma forma de escala também. Então, isso abriu-me aqui um bocado, tipo, não me abriu a mente, porque eu já sentia dentro de mim que não era esse o meu caminho, mas quase que me validou. Disse-me assim: calma, está tudo bem, tu és normal, tu tens um caminho que podes construir de uma forma que não é aquela que te tem estado sempre a dizer. E é um bocado por aí, ou seja, eu tento procurar dentro do meu negócio, ok, eu quero escalar, eu quero continuar a crescer, sim, mas priorizando aquilo que para mim é o mais importante, que é o tempo. Eu não quero ter uma equipa muito grande, porque isso vai implicar o quê? Vai implicar eu ter mais reuniões à partida, gerir mais pessoas, até me poderiam ajudar a escalar mais rápido, até me poderiam ajudar a ir mais rápido, mas eu não quero isso para aquilo que eu quero construir. Eu quero ter algo enxuto, algo que eu consiga estar em qualquer lado do mundo, conseguir viajar, conseguir estar tranquilo, quase como um lifestyle business. Então é por aí que eu tenho tentado construir a minha empresa, obviamente com foco no crescimento e percebendo como é que eu posso usar a tecnologia que existe hoje em dia para escalar. Inteligência artificial, por exemplo, nós agora vamos introduzir um chatbot de suporte dentro do software. Porquê? Quais é que são as questões que iam sempre parar ao nosso suporte? São questões que muitas vezes estão lá à vista, estão no centro de ajuda, que nós temos com vídeos gravados, com passo a passo. O pessoal pergunta na mesma. Pergunta o preço. Não, claro. Eu tenho o preço lá na landing page e perguntam sempre o preço. Então, já temos um chatbot treinado de inteligência artificial com toda a nossa base de conhecimento do software, que vai ficar integrado dentro do software e que eles perguntam e aquilo dá-lhe a resposta logo. Só isto vai tirar se calhar 80% das mensagens que nos chegam ao suporte. Que por acaso não são muitas, porque lá está. Pois também o teu próprio produto, se for feito de forma que seja o mais fácil possível de utilizar, menos suporte vais precisar. Mas é um bocado nesta lógica de como é que eu posso alavancar com os recursos que tenho. Mas eu vou dar agora vamos fazer aqui um exercício. Boa. Estás aqui no Roycast hoje, amanhã vais ter 10 mil PTs a bater-te à porta. Epá. O que é que tu fazes? 10 mil PTs a bater-me à porta para quê? Querem entrar na Elite Trainer, querem estar perto de ti, querem trabalhar no... Então, desses 10 mil eu acredito que 90% entrassem na landing page e fizessem o onboarding por eles e pronto, que é a maior parte que acontece. Toda a parte do suporte, etc, onboarding, etc. Como é que tu conseguirias dar resposta? Então, a maior parte do nosso onboarding está autónomo, ou seja, nós temos um processo de onboarding automatizado, através de e-mail e depois através da própria ferramenta. Essa questão do suporte poderia-me obrigar a ter alguém no suporte, mais alguém no suporte, por exemplo, mas isso lá está. Eu não vou fazer crescer a equipa só porque sim, eu posso fazer crescer a equipa caso seja necessário que eu faça crescer a equipa e que eu sinta essa necessidade. Aí eu posso fazer crescer a equipa, sem dúvida. Mesmo, por exemplo, em termos de desenvolvimento, eu tenho uma pessoa que está mais permanente no desenvolvimento do software. Quando eu quero acelerar, quando eu quero ir mais rápido ou quero desenvolver alguma funcionalidade de forma mais rápida, aquilo que eu faço é contrato uma agência
só para fazer aquela funcionalidade, tem ali um sprint, temos ali vários sprints ao longo de algum tempo e depois... Mas tu não sentes, imagina, eu faço estas questões porque são questões que eu também tenho muitas vezes e outras pessoas também têm, claro. Nós chega uma altura que olhamos a custo. Uhum. Quando imagina, começa a haver muitos sprints, já que o mercado começa a pedir muito. Certo. Tu obviamente que tu olhas se calhar para o preço de uma agência e olhas para o preço de se calhar de colocar internamente o custo, o lucro, a porcentagem que te vai gerar. Mas lá está, é como tu dizes, são coisas que depois mais à frente com a necessidade pode vir e fazer todo esse sentido de... E há negócios e negócios. Há negócios que dependem do crescimento em termos de equipa. E lá está, eu acho que aqui não há certo nem errado. Aquilo que para mim faz sentido pode não fazer sentido para outros. Para vocês, pode não fazer sentido para outros. E podem dizer assim, ele se criasse equipa ia crescer mais rápido. Certo? Mas não necessariamente. Não necessariamente. As dores de cabeça. Podias ter mais atritos. Sim, exato. Eu acho que depende muito daquilo que também estavas a dizer, acho que foi no início. Depende do porquê também de teres criado aquilo. Sem dúvida. Se tu queres determinada forma de viver, tu tens que adequar o teu negócio à forma de viver que tu eventualmente queres. E se é possível naquele negócio, perfeito. Sim, se calhar pode ser hoje essa tua maneira e se calhar daqui a 2 ou 3 anos pode mudar de outra forma. Sim. Eu acho difícil isso mudar porque é uma coisa que eu já tenho enraizado em mim, que é a parte da liberdade e a parte do tempo, priorizar ao máximo o tempo. Porque lá está, o dinheiro nós conseguimos recuperar, o tempo não conseguimos. Sim. Mas tu achas que as pessoas não te vão ajudar a libertar mais tempo também? Podem ajudar, sim. Podem ajudar. Mas há um processo até chegar a essa certo. Podem ajudar, podem não ajudar. Sei lá, depende das pessoas, se forem as pessoas certas. Sim, não sei se vocês conhecem o Justin Welsh, por exemplo, que é uma pessoa que tem um negócio de uma pessoa só, sim, que fatura tipo 4 milhões ou uma coisa assim ao ano. Sim, são exemplos que tu olhas... Ele diz, eu podia até crescer mais, eu podia fazer mais, mas não quero. Não quero risco, não quero uma série de questões. Se calhar gosta da forma como faz. Não conheço. Eu fico a imaginar, se eu ficar doente, se eu for para o hospital durante 3 ou 4 meses, é que eu ainda funciona? Não, ele tem um está tudo automatizado, tudo o sistema. Tem os cursos gravados, tem a newsletter dele que está sempre a rodar os conteúdos, tem o conteúdo do... Aquilo está tudo montado para não precisar quase... O problema é falar de um ano de fora. Sim. Se alguma coisa na engrenagem der asneira... Mas se calhar ele já não precisa... Isto depende mesmo do negócio. Imagina, se tu queres um negócio mais um ginásio, não vai poder ser desta forma, tens de ter pessoas. Sim, tens de ter pessoas. Se bem que, olha, por exemplo, agora, os supermercados 24 andam horas. a reduzir as pessoas, agora nas caixas, cada vez menos pessoas. Porque é que custo, otimiza-se coisas. E porque a tecnologia já o permite. Claro, exatamente. Porque tu já consegues ter recursos para às vezes substituir algumas... A própria Amazon tem supermercados, acho que é 24 horas sem pessoas nenhumas lá dentro. Sim, o Continente também fez agora um supermercado em Portugal assim, independente. Sem ninguém. Quase, com muito pouca gente. Eu comecei mesmo em termos de referências, por exemplo, o Naval Ravikant fala disso. Eu acompanhei muito o podcast do Indie Hackers, que eles falam muito disso também, que Indie Hackers basicamente são pessoas que criam negócios de uma pessoa só. Ok. E eles falam muito, têm muito esta filosofia, já começa a haver, cá ainda não tanto, mas lá fora existe muito isto. Normal, a escala lá também é diferente. É diferente, sim. Mais fácil, tens mais público. Mas eu acho que isto tem mais a ver com o propósito e tu saberes realmente aquilo que queres. Porque acho que a nível de serviços é mais complicado, de certa forma, também. Depende. Escalar 100 pessoas. Depende Olha dos que, serviços. por exemplo, o Luís Diogo, houve uma altura que foi buscar alguns exemplos de pessoas assim. De era pessoas que eram um designer. Exatamente. Designer que estava sozinho, basicamente, e atendia centenas, uma cena assim, muitos clientes. Não, e depois tinha um ticket muito alto e aquilo estava fixe. Já tinha o processo bem montado. Ok, lá está, é como tu depois podes dizer assim, mas há riscos, que é só uma pessoa e depois se fica doente. Claro. Mas como poderia ter outros riscos se tivesse com... Há vantagens e desvantagens. É isso que eu acho. Mas lá está, eu acho que tem muito a ver com o propósito que tu queres. O que eu vejo muitas vezes, e às vezes vêm PTs falar comigo, que eu percebo que eles estão a fazer as coisas não porque não porque é aquilo que eles querem, mas porque ou veem outra pessoa, ou veem... E às vezes é muito por aí que às vezes as coisas não resultam, que é, eu estou a fazer isto
porque sim. Sim, estão a viver Sim. o sonho Não é, do outro. não é tipo. Eu sou do outro, exatamente. É a mesma coisa que os filhos que vão para a faculdade porque os pais disseram É que ele isso. tinha que ser doutor. Exatamente. É, E depois o que é que acontece? Não são assim tão felizes, não é? Se exatamente. tu queres criar um negócio X ou Y, és tu que queres criar. O propósito é teu. É teu. Mantém-te E por tu aí. crias as tuas regras Exatamente. e jogas com as tuas regras, não é? Exatamente. Muito bom. Vamos aos jogos? Avançamos? Vamos, É sim, isso senhor. Um pequeno contexto, um dilema que estou aqui a ver engraçado. Portanto, um contexto simplificado, uma perguntinha que é o tal dilema, 3 opções, depois podes escolher uma quarta ou mudar, vamos ver o que é que Ok. aparece por aqui. Portanto, tu imagina que és dono de uma rede de ginásios acessível, low cost, com preços competitivos para atrair o maior número possível de clientes. Surge uma oportunidade para expandir e abrir uma linha premium com mensalidades muito mais altas, direcionadas apenas a um público mais exclusivo. No entanto, esta mudança pode afastar a tua base de clientes atual e alterar a percepção da tua marca. Ok? Portanto, Fábio, que caminho é que tu seguirias? Ok? Vamos lá ver. Hipótese A. Mantinhas então esta linha premium, expandias aqui para o segmento de luxo e aproveitavas o aumento de rentabilidade, mesmo sabendo que isso pode comprometer a identidade acessível da marca. Manter um modelo acessível, recusas completamente a segmentação premium e continuas a focar-te no público-alvo inicial, garantindo que não alienas os teus clientes. Ou testar aqui um bocadinho dos dois. Experimentas um modelo misto, onde há algumas localizações premium e outras acessíveis, tentando equilibrar aqui o crescimento e identidade da marca. Olha, eu optaria sem dúvida nenhuma pela B, por manter o modelo acessível, porque sou muito apologista de termos foco naquilo que fazemos. Acredito muito que o crescimento que nós temos está muito ligado ao foco que nós depositamos nas coisas e às vezes diversificar em demasia pode ser um problema, não só no sentido do negócio, mas da nossa energia, naquilo que nós depositamos, na mensagem que passamos, lá está, de não querer passar uma mensagem contraditória. A identidade está muito ligada àquilo. Era quase como se eu visse agora e passando para um exemplo real, o Fitness Hut, que agora é o Viva Gym. Mudou, não? Mudou. Sim, foram adquiridos não sabia. pelo um grupo. Aliás, já tinham sido, agora é que fizeram Mudou um rebranding. o Sim. Era como se visse um Fitness Up premium. Isso não me fazia sentido nenhum. Tipo, Já estão tão passar aqui para o acessível, não é? Exato. Se bem que o Solinka fez um bocadinho disso. Pois, o Solinka é um Solinka bocado tem um misto. Sim, Tá, porque ser. criaram os Element, que é os Element que são a pois, linha low exatamente. cost, mas aqui é ao contrário, aqui era do low cost para o premium. Isso. Eles Isto fizeram ao contrário. Ou seja, eles do premium, criaram pronto, não é algumas bem entidades, premium, mas algumas entidades, digamos assim, alguns ginásios mais, bastantes. Já, acho que já têm bastantes unidades. Os mas com Element. outra marca. Element, Pois, chamaram-lhe Element. exatamente. É. Se fosse a mesma ia ser muito complexo. Ia ficar mais confuso, sim. Exatamente. Mas pronto, fizeram esta. Sim. Acabaram por fazer isto, mas criaram uma marca diferente para comunicar de forma diferente. Seria complicado se não o fizessem. Sim. Iria ser Ia ser estranho, era Iriam- estranho. Iriam perder. Iriam perder. Era estranho. Eles foram buscar outro público aqui, não é? Mas com Sim. outra marca. Sim. E até que é um público, eu até compreendo, porque é um público maior. É um público com uma escala Exato. muito maior. É, Muito mais exatamente. escalável. E eu acho que até faz sentido para eles, porque Ok. eles são. Eu acredito que eles são da comunicação para a escala, não é? Continente, cartão sim. Continente, Sim, desconto sim, no sim, ginásio, sim. não sei o quê. Verdade. Estão muito ligados a essa parte, É verdade. portanto a escala para eles faz todo o sentido. Ou seja, tu aqui mantinhas-te fiel àquilo que foi o teu início, portanto, o foco. não é? Sim, Muito sim, foco. Sim. Ok. Isto Boa. acontece, por exemplo, hoje em dia no software, que é, já me perguntaram, porque é que não fazes agora, tens a parte da nutrição, porque é que não vais para os nutricionistas? Exato. ou Amplias o público. yeah. Ou porque é que, até podia, Sim, eu digo, sim. não digo nunca, imagina, já tinha aquilo criado, posso simplesmente pegar no módulo e está aqui outro software. É verdade. É verdade, está verdade. feito, está criado, Yeah. mas para já eu acho que ainda não é o momento. Mas pode ser adaptado também. Ou seja, o mesmo modelo como tu tens hoje não dá para adaptar para uma nutricionista, por exemplo? E o mesmo software. O mesmo em si. O mesmo software. software. Como está? Dá, vai ter é que pagar o plano Grow, que é mais Pois, caro. exato. Ou seja, Dá. sim. Eu podia criar um plano só para nutricionista. Só para Exato, nutricionista, sim, ok. Podia. Mas é o que ele está a dizer.
É o desfoque e é importante saberes em que fase é que estás. Sim, mas chega uma altura que tu vais ter que começar a pensar nisso. Porque efetivamente se calhar vai ser limitado para Portugal. Então expandes para fora também. Internacionalizas. Isso é uma coisa que me dizem. Por exemplo, Brasil. Eu digo, não quero ir para o Brasil. Porquê? Porque já é um mercado tão grande e já tem tanta oferta, mesmo em termos de software. De entrar, sei lá, um sócio investidor do lá que quer investir e... Vou-te dizer um handicap que isso pode ter. Por exemplo, lá eu tenho o software de referência lá custa 5 euros por mês. Sim, tinhas que te adaptar à realidade do mercado. Não, pois é que e depois os PTs de cá. Complicado. Imagina que mete um preço lá de 5 euros por mês e depois os PTs de cá. Esse eu acho que é uma E depois eles vão ver, eu quero o preço do Brasil. Em vez de teres o Elite Trainer, tens o Element Trainer. É que imagina, 5 euros seria 25 reais, é isso, não é? Mais coisa, menos coisa. É muito baixo, muito baixo. É muito baixo. Mas se calhar aqui em Portugal, se fosse 25 euros ou 30, não sei quanto é que cobras, mas é já 33. era. Estás a ver, já mas é podes ver equilibrado. pelo outro lado da moeda, vais para os Estados Unidos e cobras o dobro, cobras o triplo. Sim, aí eu acho que não iria tão rápido para os Estados Unidos porque é um mercado e é muito complicado e tem lá softwares. Mas mesmo noutros países da Europa também. Isso sim, isso eu posso Europa, ver como uma possibilidade no futuro. E eu já disse isto também. Eu também não fecho a porta a um exit, não fecho a porta a comprarem o software. E se calhar nessa fase, se calhar já não vou ser eu tomar essa decisão a fazer isso, ou não sei, pronto, lá está. Isto eu vou muito, isto é o bootstrap, não há investimento, fui investindo com aquilo que tenho, vou reinvestindo aquilo que ganho e vou crescendo à medida que as coisas vão evoluindo. Eu acredito que ainda há muito espaço em Portugal para trabalhar. Nós só agora é que lançámos um segundo plano que agora está a ser também desenvolvido à parte da equipa, para personal trainers que já têm equipa conseguirem introduzir lá os elementos, que vai levar ao terceiro plano que nós estamos a construir, que é o que vai dar mais acesso a mais elementos de equipa. E vais cobrar por utilizador? Por elementos de equipa? Sim e não. Nós cobramos mais por funcionalidade. Imagina, a parte da equipa vai ter aí um papel, que é, por exemplo, no plano Grow. No plano Pro é só para o individual. Plano Grow já vai ter 3 elementos de equipa. Plano Scale, 10 elementos de equipa. Pronto. Este vai ser mais? Se tiver mais, vai ter que pagar a mais. Okay, por exemplo, por elemento. É depois aquele tipo Enterprise, não é? Tipo, exato. O Enterprise, por exemplo, pode ser uma coisa mais mas lá está, eu acho que mesmo por aí vai haver alguma margem, porque, por exemplo, nós temos alguns estúdios a trabalhar connosco que já têm equipa, efetivamente, e entram todos pelo mesmo login. Mas tu até podes vender isto para ginásios. Isso é outro público. É outro público e são necessidades completamente diferentes. Mas imagina, eu penso para ginásios, ou seja, para quase como ser aplicativo dentro do próprio ginásio. Certo. Para os PTs. Mas o que é que acontece? O ginásio já tem softwares específicos para isso e já tem isso. E os ginásios querem um software que englobe tudo. Imagina, gestão de entradas, gestão de tudo e mais alguma coisa, torniquetes, não sei o quê. Sem dúvida. É um monstro. Não, é um monstro. Não quero ir por aí. Vejo mais vamos explorar aqui Portugal primeiro. Por exemplo, há uma funcionalidade que eu acredito que vá outra vez atrair mais personal trainers, que é a parte da agenda, que é uma das que tem lá mais votos. E nós estamos aqui este ano como uma das prioridades, a gestão da agenda, de eles poderem marcar. Depois, por exemplo, no plano Scale, que lá está, vai ter essa vertente, mas mais avançada, que é, por exemplo, eles conseguirem marcar aulas de grupo, que alguns estúdios já têm, então fazer essa marcação das aulas de grupo PTs lá. online já fazem isso. PTs online já fazem isso. Então, pensar mais em termos estratégicos nessa parte, evoluir o produto e tentar ir ao máximo cá em Portugal com tudo, e depois o caminho há de levar onde tiver que levar. Depois tens o produto. O exit para mim redondo é um exit. O exit para mim é uma opção extremamente válida. Sim. Sem dúvida. Mas não te esqueças, não podes ser tu a responder no suporte para dar o exit. Não, mas praticamente eu vou porque gosto muitas vezes de perceber. Sim, porque é onde tu estás e nós às vezes temos que fazer coisas que não são escaláveis para termos uma perspectiva que se calhar se estiver demasiado fora também depois não consigo ter estas noções de produto, de o que é que eles querem mesmo,
Mesmo nas Então- questões da automatização, eu também costumo dizer primeiro, faz, manualmente. Sem dúvida. Porque claro. muitas Muitas vezes vezes e depois automatiza, porque o pessoal quer fazer Quer ao logo contrário, quer é automático. gastar É. muito Só quer dinheiro aquilo a rápido. automatizar e depois aquilo não eu resulta vejo PTs a sequer. quererem isso, a quererem, eu vou fazer uma página de venda e agora Tudo no Deixa automático. estar. E agora o quê? E agora as pessoas vão lá e clicam e compram de nada? Não é assim. Vou criar um e-book, Vou criar vou criar um e-book e isto vai ser 10 mil euros por Vender. mês. Às vezes para vender. sinto que as Nem pessoas audiência esquecem. tem. Às vezes sinto que as pessoas esquecem que estamos a falar de dinheiro. Uma troca de um serviço por dinheiro que Sim. muitas vezes custa à pessoa, não é? Ela tem que sentir confiança, tem que sentir que aquilo é bom para realmente dar dinheiro. E essa é Não é? outra. E por acaso, agora tu que falas bem nisso, falamos na questão dos planos de treino. Eu conheço muito pessoal que quer meter tipo planos de treino no Hotmart à venda por 5, 6 euros. Exato. E depois eu pergunto, então, mas depois tu vais vender um acompanhamento de 70 euros, é que o teu grande, Sim. aquilo que tu dizes que é muito diferencial é o plano de treino, mas estás a vender no Hotmart por 5 e 6 euros e depois Para mim o plano de cobras treino 70. nunca Isso é pode ser estranho. o diferencial Isso é sequer. estranho. E depois há um desafio também na internacionalização, que é o pessoal às vezes pensa assim, era só traduzir a aplicação e estava feito. Pois, Não é bem é. assim. Não, claro que Não é. Tá bem. Não é bem assim. É que depois lá está, olha, tem que ter suporte Tens de conhecer o mercado. nessa língua, tenho que conhecer o mercado, Claro. tenho ter captação de leads nesse mercado, Com tenho- um custo Métodos de completamente pagamentos, diferente. quais é que são os Sim, sim. mais Exato. utilizados, entrar em partes burocráticas Yeah. também, de lá Yeah. para poderes ter. Porque assim, o pessoal, mas isso é só meter Revolut só. e cartão de crédito e não sei o Claro, quê. claro. E depois, se É por calhar, isso que lá muita ninguém gente utiliza. faz, não é? não é fácil, é outro patamar. Exatamente. Mas Mas pronto, se lá chegar, Claro, é se bom tu sinal. fosses para o Brasil só com o cartão de crédito, por exemplo, estavas lixado. Porque lá eles usam o Pix, Pix. usam O o Pix, boleto, agora o está a falar bancário. do Pix, exato, não é? Sim. exato. É assim, se calhar aqui na Europa até não era um problema essa É, questão dos pagamentos à acho que partida não. É não, tudo- não seria. A cultura é mais ou menos Depende. idêntica, não é? Eu acho que. Depende. Não, tu tens. Há Mas países pode que ir para só a pagam. Espanha, por exemplo. Yeah. Espanha Mas aqui mesmo ao assim, lado, não eles é? utilizam muito o pagamento faseado também seguro, claro, né, etc. Mas eu acho que Sim. para um software isso Pois. não se aplicaria tanto, acredito eu. Mas o Klarna Até também já há cá. porque Mas pagas, usa-se mais um. se tu pagas Sim. uma mensalidade, não vais partir essa mensalidade em. Mas eu já não me recordo quem é que me falou difícil que tentou partir entrar em 100 Espanha. euros em 3, Exato. caramba, também vamos calma. Mas eu, Ao No longo do Brasil é mês. muito comum. Sim, Isso, no eles Brasil partem eles tudo, não é? partem tudo. sim. eu já não me recordo, alguém disse-me que tentou entrar no mercado espanhol e não conseguiu porque é muito nacionalista. Ou seja, se sabem que tu não és espanhol, Pois, não sim, te sim. compram, Uhum, por uhum. exemplo. Sim, sim. Então são estes vieses culturais. É, há muita perceber, parte não A é? nível de cultural. métodos de pagamento Sim, também. sim, Já não me sim, recordo sim. quem é que me disse E também. mesmo entrou em nós Espanha. pensarmos, nós também. Eu pelo menos sou um bocado. Eu, apesar de comprar muito lá fora, eu acredito que o facto de ser um software português de Portugal, que isso também ajude, não é? A Sim. mim, neste caso, Era o que eu estávamos a falar. nós em acabamos. off, eu Se acho que sim. houver oferta em Portugal, tu se calhar preferes comprar em Portugal. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Boa, temos o segundo jogo. Agora, Exatamente. este ginásio está em expansão. Tu Exatamente. mantiveste na mesma um modelo Eu acessível, mantive. Portanto, mas escalou. investiste ainda mais. Investi ainda mais. Em Carreguei marketing, ali. carregaste ali. Que no fundo foi um bocado aquilo que o Fitness Up faz, não é? Tem um modelo que funciona. O que é E que faz? replica. Replica. Claro. Tem os processos bem aliados, replica, Escala replica, sempre. replica. É difícil é chegar a esse Não inventa, processo. não vai inventar e agora, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Exatamente. Exatamente. E tu aqui, basicamente, agora tens que escolher a tua equipa para expandir este ginásio. Vais ter que Bora. escolher um CEO, um CMO, um CFO e um COO, ou seja, um diretor executivo, um diretor de marketing, um diretor de finanças e um diretor operacional. Aqui dentro de um saquinho, com algumas pessoas minimamente conhecidas. Deixa-me ver aqui se está bem. bastante Tá, conhecidas. tá. Tem que Bastante conhecidas. Quatro, Bastante conhecido. metes aí na mesa virada Exato. para baixo e depois nós vamos virar. Exato. Como é que. Isso. Vê se isto sai de. Vamos lá ver. Quando virares, mostras para a câmara, que é para todos verem. Todos que estão lá do outro lado verem. Agora podes ir virando. Tu há bocadinho disseste quem está lá em casa, mas pode não estar em casa. Pode não estar em casa. Exatamente. Ora bem. Quem é aqui? Olha, mostra um de cada vez. Ora, mostra ali um de para a cada câmara. vez aí. Então temos aqui o Celso Las Casas. Ok. Acho que me calhou aqui. Para aquela. É, Tanto- para aquela. Ah, Pode, pode ser ser. para aquela. Celso Sim. Las Casas. Depois, José Castelo José Branco. Castelo Branco. Ok. Manuel Serrano. Manuel Serrano. Ok. E Jorge Mendes. Mendes. Boa equipa. Incrível. Então vamos lá. Para uma empresa de ginásios. Uma Uma empresa rede de ginásio. ginásios acessível, low cost. Low cost. Ok. Vai ser melhor. O low cost tive uma cabeça Manuel Serrano. Não sei, Porquê? não sei porquê. Não sei.
Então começo pelo CEO. Como quiseres. Como quiseres. Como CEO vou escolher o Celso Las Casas. Ok. O Celso Las Casas porque já é uma pessoa com muita experiência É facto. de negócio, acredito eu, mão firme, Sim. ali com os processos bem oleados para fazer crescer aqui o nosso ginásio low cost. E ele podia ser um case study, não é? Porque ele Pois já foi foi. mais. Sim, ele sim. já teve 110, Sim, 115, uma foi coisa pesadão. assim. E eu acho que eu vi Ele qualquer faz bom coisa. exercício E agora. eu vi exatamente, ele agora faz Faz muito bom exercício exercício. físico. E eu vi qualquer coisa, eu não sei se isto vai avançar ou se já está a avançar, que ele ia abrir um ginásio qualquer com um brasileiro. Eu vi isso qualquer coisa assim. Era um ginásio? Era aquele cantor? Será que é o É, cantor? É o cantor, O Lucas Lupo, Exatamente. uma Agora, coisa não assim. sei se ginásio? isso. Engraçado. Eu percebi pelo que ouvi da interação deles que iam abrir um ginásio em Já conjunto. estão a roubar Em a Lisboa, ideia. acho eu. Já estão a roubar a ideia. Mas acredito que não seja Tu vais low lá cost. buscar o Quer dizer, CEO não sei. depois. Vais lá Vou lá buscar o buscar CEO. depois. O José Castelo Branco eu vou usar para o marketing. Ok. Vou usar para o marketing, para andar lá a chamar pessoas. Acho que não ia ter problemas com isso. Eu acho que ia chamar a atenção. Claro. Exato. Podias- Já viste os anúncios dele? Tipo, ele a fazer anúncios, por exemplo. Exatamente. Era bom. Ele poderia estar. Devia estar preso. Exato. Era o que eu te ia dizer. Poderia estar no cargo por pouco tempo. Exato. O que poderia até ser bom. Claro. Poderia ser bom também. Poderia ser bom. Ele iria aparecer lá dentro da prisão a fazer Agora, exercício físico, como se vê naqueles filmes americanos. Falta-me a operações e financeiro, não é? Exato. Financeiro vou escolher o Jorge Mendes. Está habituado a lidar aqui com quantias avultadas de dinheiro nas transferências dos jogadores, então É facto. acho que poderia ser aqui um bom gestor financeiro. Estas E, operações. e o Manel Serrão para as operações, para andar em cima deles e a gritar com eles. Porque ele nas Acho que finanças não sei se poderia estar, não é? Pois, Isso não sei. acho que era aqui assim a minha equipa, a minha Dream Team. Eu acho que iria Completa. funcionar. Acho que sim. Quem é que se lembra de meter estas caras dentro do Não sei, saquinho? mas está fixe. Está fixe, está fixe. Está fixe, está muito fixe. É incrível. Muito fixe. Muito bom. Tudo Aqui boas para pessoas. última questãozinha antes de irmos embora, aqui para eventuais PTs que estejam a iniciar, quais é que achas que são aqueles primeiros passos que eles não devem ultrapassar, ou seja, passar à frente, e aquelas ações que devem ter para ter o maior ROI possível ao longo do seu caminho? Uhum. Boa. Uma coisa que eu considero fundamental é pelo menos treinarem. Treinarem, estarem no ginásio, perceber. Porque Mas ficarem fit? Ou não, isso não é obrigatório? necessariamente. Isso eu acho que é um plus. Não um é, plus, não não é é algo, um- não é algo que eu considero fundamental. É algo. Eu acredito é que é importante eles pelo menos treinarem para não só serem um exemplo, mas principalmente para sentirem aquilo que as pessoas vão sentir. Não ok. serem teóricos, não é? Não sei, exato, ou seja, imagina, tu vais prescrever um exercício. Se tu nunca fizeste aquele exercício, como é que tu vais depois Yeah. perceber se está a fazer bem, se não está, se perceber o que é que a pessoa vai sentir no exercício, não é? Então acho que é importante treinar. Acho que é importante treinar e até mesmo para a aprendizagem eu acho que é muito importante. É uma boa escola o treino. Depois, começar a trabalhar num ginásio que dê muita formação, que aposte muito na formação interna dos colaboradores. Foi algo que a mim me fez toda a diferença, acredito eu, no meu processo, ter uma equipa que dá formação contínua, que aposta na formação contínua dos colaboradores, e depois não se limitar a aprender sobre a área técnica. Vai sempre haver essa componente técnica, vais ter sempre que melhorar tecnicamente ao longo do tempo, sim, mas não te foques só na parte técnica. Foca-te em áreas que são fundamentais para a carreira do personal trainer, como o comportamento humano, o marketing, as vendas. Isso vai estar sempre presente na tua vida se um dia quiseres ganhar acima da média como PT. Porque existe uma crença ainda que quando me dizem isso eu não concordo nada, que é os PTs não podem ganhar dinheiro. Ou não podem ganhar muito dinheiro. Podem sim. Claro. Podem sim. Têm é que ter as skills necessárias para conseguir ganhar dinheiro. Isso. E aí tem muito a ver com o estás disposto ou não estás disposto a fazer o caminho.
Porque se eu estiver à espera que seja ao ginásio a pagar mais, que seja ao ginásio a dar mais, a não sei o quê, pá, esqueçam isso. Tem que vir do próprio PT perceber que não existe só a componente técnica, existe todo um mundo que deves trabalhar para conseguires desenvolver o teu negócio. Era isto que eu diria a alguém que esteja a iniciar a carreira. Muito bom. Que não comece logo com a crença que não vai conseguir ganhar dinheiro. Exato. Estás a ver? Muito Incrível, bom. Sim, senhor. muito bom. Boa. Vamos nos despedir. E muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Obrigado eu. Foi um prazer Obrigado enorme. eu pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Foi incrível. Foi, Muito sim, Roy aqui. Já apontei aqui algumas coisas também. Boa. Eu acredito que quem está do outro lado a ver ou ouvir-nos também deve ter tirado aqui muito sumo. Já sabem, deixem o vosso like, partilhem, um comentário, deem-nos feedback, que é super importante. Falamos hoje muito sobre feedback do Exatamente. cliente, feedback do utilizador. Deixem-nos o vosso feedback, quem gostariam de ver aqui noutros próximos episódios, e vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau.